Bom, neste vídeo vamos ver um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas, que são estruturas que ficam dentro do citoplasma das células animais e vegetais, que desempenham algumas funções. A primeira célula que a gente vai estudar são os ribossomos, que praticamente estão presentes em grande parte do citoplasma. E eles também podem ser encontrados nas mitocôndrias, nos retículos endoplasmáticos e nos cloroplastos. A sua função é basicamente auxiliar na produção da síntese de proteína. E como a gente pode ver na imagem, quando ele está associado ao retículo endoplasmático, ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso ou de granulares. Já os centríolos, eles possuem uma estrutura de formato cilíndrico e se trata de uma organela citoplasmática que exerce uma função muito importante tanto nas células animais como nas vegetais. Eles são formados por 9 microtúbulos triplos e ocos. São constituídos de proteínas e a sua localidade está próxima ao núcleo. Os centríolos, eles são estruturas celulares que auxiliam na divisão celular, meiose e mitose. Possuem a capacidade de duplicação durante o ciclo da divisão celular e, após a duplicação, os centríolos migram em direção aos polos da célula. E, além disso, eles também auxiliam na formação de cílios e dos flagelos. Já o citoesqueleto semelha muito a uma rede, porque possui tanto microtúbulos como microfilamentos, que são constituídos basicamente de proteínas. O citoesqueleto ele colabora com a forma celular, colabora com o transporte de substâncias e com a organização das organelas presentes nas células. Nos microtúbulos são encontrados a proteína que chamamos de tubulina, e nessas estruturas elas são maiores e são mais grossas. Já nos filamentos de actina, ou microfilamentos, encontramos a própria quitina e outras proteínas que estão ligadas a ela. Sua estrutura é mais fina e flexível. E, por fim, temos também os filamentos intermediários, que são encontrados algumas proteínas fibrosas, responsáveis pela estabilidade do tecido celular. Endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela presente no interior das células dos seres eucarióticos. Presença de núcleo celular e diversas organelas. Características principais. Formado a partir da invaginação da membrana plasmática. Formado por túbulos e vesículas achatadas. Possui conexão com a carioteca envolvetório nuclear. As membranas do RS circundam o espaço que estão separados do resto da célula. Funções. Atua no processo de síntese e transporte de proteínas. Participa do metabolismo de lipídios. Atua também no transporte intracelular, dentro da célula. Retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos estão aderidos à membrana, atuando na produção de proteínas. Retículo endoplasmático liso. Não possui ribossomos aderidos à membrana, composto por um sistema de túbulos cilíndricos. Atuam na produção de hormônios e lipídios. Mitocôndria. São organelas esféricas ou na forma de bastonetes. Imersas no citoplasma, a mitocôndria é uma das principais organelas celulares, pois está relacionada com a produção de energia que é armazenada nas moléculas de ATP. Adenosina trisulfato. Essas moléculas podem ser comparadas a pequenas baterias intracelulares que fornecem energia para todo o metabolismo celular. Ocorrência em todos os eucariotos aeróbios. Biogênese. Origina-se a partir de outra mitocôndria pré-existente por divisão. Função. Na mitocôndria ocorrem duas etapas de respiração aeróbia, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória através de qual se produz o ATP. Lisossomos. São corpúsculos, normalmente esféricos, cujo interior apresenta uma grande quantidade de enzimas que quebram em pedaços pequenos, ou seja, digerem ou destroem moléculas grandes ou organelas envelhecidas. Exemplos de enzimas encontradas dentro dos lisossomos. Proteáses degradam proteínas, nucleases degradam ácidos nucleicos, DNA e RNA. Glicosidases degradam açúcares e lípases degradam lipídios. Ocorrência em células animais. Funções. Digestão intracelular. Função heterofágica.
digerir produtos oriundos da fagocitose e da pinocitose. Função autofágica. Pode ser de dois tipos: autofagia, digestão de organelas e estruturas da própria célula, e autolise, pelo rompimento da membrana lisossômica. As enzimas vazam para o citoplasma, destruindo completamente a célula. Complexo de Golgi. Origina-se a partir de elementos do retículo endoplasmático. Estrutura. É uma organela presente nas células eucariotes, formada por uma pila de vesículas grandes e achatadas, e outras menores e esféricas, que brotam a partir da primeira. Outra composição química. O complexo de Golgi é composto por uma quantidade parecida de fosfolipídios e proteínas, e uma grande quantidade de fosfatase ácida. Ocorrência. Comumente, podemos encontrar o complexo de Golgi em células eucarióticas e sempre próximo ao núcleo. Funções: armazenamento e secreção de substâncias, tais como hormônios, síntese da lâmela média nas células vegetais, origem dos lisossomos, formação do acrossomo do espermatozoide, centro de distribuição de moléculas para diversas partes da célula. Vacúolos são estruturas celulares que elas são envolvidas por membranas plasmáticas. São muito comuns em plantas e também em protozoários e animais. Eles têm tipos diferentes de funções. Uma delas é regular o pH, controlar a entrada e saída de água da osmorregulação, armazenar substância, fazer digestão e excretar os resíduos. Parede celular. É uma estrutura celulose e resistente. Ela é flexível e ela vai delimitar as organelas celulares numa célula vegetal. Lembre-se que uma célula vegetal forma um tecido da planta. Por sua vez, as células animais não possuem parede celular, cloroplastos e vácuos. As principais funções da parede celular é proporcionar a sustentação e a resistência à proteção contra os patogênios externos. Sendo assim, ela colabora com a absorção de transporte e secreção. Os cloroplastos, eles são organelas presentes apenas nas plantas, nas células das plantas e nas algas. E nas regiões que ficam mais iluminadas, eles vão possuir cor verde devido à presença das clorofilas, que são responsáveis pela realização da fotossíntese. Nos cloroplastos acontece a fotossíntese, que é o processo responsável pela produção de energia de substâncias orgânicas. Além disso, os cloroplastos são capazes de sintetizar o aminoácido. Durante a fotossíntese, eles vão acontecer duas etapas, que é a etapa fotoquímica e a etapa química. A etapa fotoquímica, ela vai dizer que é necessário que haja luz do sol, que é absorvida pela clorofila para a fosforilação da produção de ATP e fotolíase da água. E a etapa química, ele vai dizer que vai ocorrer diversas reações químicas, que essas reações químicas elas vão produzir glicídios a partir das moléculas de CO2, de hidrogênio e da energia fornecida pelo ATP. Geralmente esse cloroplasto ele tem uma forma arredondada e alongada, mas pode ter outros formatos também.